Olá, como agradar a Deus? Sou o pastor Almir Marcos Mauruto. Muitas vezes estamos mais interessados em que Deus nos agrade do que nós agradarmos a Deus. Mas quem de fato ama a Deus vai querer agradá-lo. Porque o amor, meus irmãos amados, ele tem esse interesse. Quando nós amamos alguém, nós vamos querer agradar essa pessoa. Então, como agradar a Deus? É importante saber que, para nós agradarmos a Deus, Ele não pede a nós grandes feitos heróicos ou sacrifícios dolorosos, ou rituais complicados. Deus não faz isso. Na verdade, meus irmãos, as coisas que agradam a Deus são coisas muito simples. Simples. Então vamos ver, a primeira coisa que agrada a Deus é a fé. A fé agrada a Deus. Salmo 147, versos 10 e 11 diz: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Ou seja, a fé, ela agrada a Deus, porque a fé nos leva a temer a Deus, ou seja, nos leva a respeitá-lo pelo que ele é, o Deus santo e bendito. Temor a Deus, respeitar a Deus pelo que ele é, e só a fé é que nos levará a isso. A fé nos leva a colocar nele e somente nele nossa esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, meus irmãos amados, a fé nos leva a ter a nossa esperança nele, somente nele. E por quê? Porque Deus recompensa aqueles que o buscam, aqueles que acreditam nele. Então, se ele me recompensa, se ele me ouve, a minha esperança precisa estar nele. E a fé nos leva a isso. A fé mostra que quando nós acreditamos em Deus, não rejeitamos o seu amor. A fé mostra isso. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando uma pessoa crê em Deus, quando ela acredita em Deus, ela será salva por aquilo que Deus fez pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porém, quando uma pessoa não crê em Deus, não poderá ser salva, e com isso estará rejeitando o amor de Deus, porque nesse versículo nós vimos que Deus amou o mundo ou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós não cremos em Deus, não temos fé em Deus, nós estamos rejeitando o seu amor. Como que podemos agradar a Deus? A fé, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o arrependimento. Olha o que diz o Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Para que a gente possa ter uma compreensão ainda melhor desse versículo, nós vamos ler esse versículo na tradução da linguagem de hoje. Então vamos lá. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde,
tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Arrependimento é uma mudança de atitude, reconhecendo que o pecado é errado e com isso decidindo mudar. Sabe, meus irmãos amados, o arrependimento mostra que a pessoa realmente entendeu que o pecado é pecado, ela se arrepende do que ela fez e ela muda a sua atitude. O pecado, ele insulta a Deus. E quando nós não nos arrependemos do pecado, nós estamos insultando a Deus. E claro, se insultamos a Deus, não estamos agradando. Quando não há arrependimento, não haverá como agradar a Deus. Sabe, quando nos arrependemos e pedimos perdão, ficamos reconciliados com Deus, e isso agrada a Deus. A reconciliação que o Deus quis conosco, Ele pagou o preço para que ela fosse feita, mas quando nós não nos arrependemos, então não temos como agradar a esse Deus tremendo e maravilhoso. Em terceiro lugar, como é que nós podemos agradar a Deus? Fazendo o bem. Quando fazemos o bem, agradamos a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16 diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando fazemos o bem, quando abençoamos pessoas, quando ajudamos pessoas, isso agrada a Deus. Quando nós fazemos o bem às pessoas, não traz salvação, a salvação é pela fé. Mas quando nós fazemos o bem, isso agrada a Deus. Quando fazemos o bem e ajudamos os outros, mostramos o amor de Deus para as pessoas. Através de nós vamos mostrar o amor de Deus. Deus é glorificado quando fazemos o que é certo. Deus fica feliz com o nosso bem e certamente com o bem que nós vamos fazer ao outro. Nessa vida, com certeza, meu irmão e minha irmã, sempre vamos querer agradar a alguém. Sempre. Talvez estamos querendo agradar as pessoas que estão à nossa volta. Sabe, alguém da nossa família ou os nossos amigos, nós vamos querer agradar alguém, ou talvez até o chefe vamos querer agradar, ou talvez vamos querer agradar a nós mesmos. Mas se não agradarmos a Deus, nossa vida não terá sentido. É isso. Então, precisamos pensar, como podemos agradar a Deus hoje? A começar desse momento, como é que nós podemos agradar a Deus? Quando agradamos a Deus, Ele retribui em nossas vidas, porque Ele ama retribuir. Ele tem prazer em retribuir. E certamente Ele não nega bem algum àqueles que o agradam. Pense nisso. Oremos. Maravilhoso Deus, muitas vezes, Pai, não estamos preocupados em Te agradar. Estamos preocupados, sim, em que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus amado. Mas, Senhor Deus amado, queremos hoje, em nome de Jesus Cristo, a ajuda do Teu Espírito para que possamos agradar ao Senhor. Me ajude, como homem, a agradar ao Senhor. Me ajude como servo de Deus a agradar ao Senhor. Me ajude como pai, como marido, como cidadão, Senhor Deus, a agradar ao Senhor. Senhor Deus amado, nós queremos Te engrandecer com o nosso viver. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos amou a ponto de enviar Jesus Cristo para pagar o preço. Então, Senhor Deus amado, como retribuição, o mínimo que podemos fazer é Te agradar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, meu irmão e minha irmã, tenha certeza de uma coisa, quando você agrada a Deus,
Ele vai agradar você. Ele vai fazer isso. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, a sua casa, a sua família, seu trabalho, as suas finanças, seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?